Bom dia, primeiro ano. Tudo bem? Hoje nós vamos retomar com domínio e imagem de função, certo? Vamos definir o que é o domínio, o que é a imagem, onde se aplica. E aí, para isso, nós precisamos recordar o que vimos na aula anterior, diz respeito a produto cartesiano e relações binárias, não é isso? Bom dia. Vamos à guerra, né, gente? Gente, qualquer dúvida em algum exercício, vocês podem estar direcionando para o aplicativo da escola, que é o Educaribox, a partir do atendimento, certo? Ou pelo e-mail, que está aí na tela, mvinicius_crf@hotmail.com. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos recordar primeiro o que vem a ser uma relação binária, a partir de um exemplo prático. Dados dois conjuntos não vazios, não é isso? Então, tem um conjunto A, formado pelos elementos 0, 1 e 2, e tem o conjunto B, formado pelos elementos menos 1, 0, 1 e 2, certo? E aí eu quero, a princípio, o produto cartesiano de A por B. O que é o produto cartesiano? É o conjunto de todos os pares ordenados, certo? Dispostos o primeiro elemento do par ordenado, o x, são elementos de A, e os elementos y são pertencentes ao B, os elementos de B são pertencentes ao y, né? O que é um par ordenado? É um conjunto de termos, um par, como o nome indica, né? X e y, onde o x é um elemento de A e o y é um elemento de B. Então, eu já fiz aqui direto, ó, A cartesiano B vão ser todos os pares, ó, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1 e 0, 2. Observe que o 0, que é um elemento de A, recebeu a primeira entrada e associou a cada elemento de B, que é o Y. A mesma coisa acontece com o 1, 1 menos 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, e com o 2, 2 menos 1, 2, 0. Então, nós tivemos aqui aí 12 pares ordenados, não é isso? Nós já sabemos que o produto entre a quantidade de elementos de um conjunto pela quantidade de elementos do outro, ó, o A tem 3 elementos, o B tem 4, 3 vezes 4, 12. Vou ter 12 pares ordenados, certo? Então, o produto cartesiano é o conjunto universo de todos os pares ordenados possíveis, certo? Bom, e o que vem a ser a relação? A relação, ela é um subconjunto do produto cartesiano, certo? É uma associação a partir de uma condição estabelecida. Essa relação 1 são todos os pares ordenados que pertencem ao cartesiano de A com B com a condição o y tem que ser igual a x. E dentre esses pares ordenados, os únicos que têm o y igual a x é quem? 0, 0, y é 0, x é 0, 1, 1, y, 1, x, 1 e o 2, 2. Olha aí. Então, os únicos pares onde o y é igual ao x são esses três. E eles pertencem ao produto cartesiano de A por B. Ou seja, uma relação é um subconjunto do conjunto dos pares ordenados. Ok, pessoal? Foi isso que a gente viu na aula anterior. Na relação 2, eu quero todos os pares ordenados pertencentes ao cartesiano de A por B, onde o y tem que ser igual ao x mais 1, certo? É quem? Olha só, o y sendo 1 e o x sendo 0, 0 mais 1 dá 1, ficou igual. O x sendo 1, está aqui, ó, 1 mais 1 dá 2, que corresponde ao y. Então, são os dois pares que correspondem a esse produto cartesiano aí. Ok, pessoal? Eu posso representar também esse produto cartesiano
a partir do diagrama de Venn, certo? Onde no conjunto A eu tenho os elementos 0, 1 e 2. No conjunto B, menos 1, 0, 1 e 2. E associo 0 a cada elemento do conjunto B, associo 1 a cada elemento do conjunto B e associo 2 a cada elemento do conjunto B. Vamos ter as 12 associações, os 12 pares ordenados. Tudo bem, gente? Já sei o que é produto cartesiano. Relação é um subconjunto a partir de uma condição, de uma regra, de uma lei, né? E aí, com isso, eu já posso definir o que é domínio e o que é imagem, né? Chama-se domínio de uma relação R, né? De A em B. Esse A em B são as associações. É um conjunto D, eu vou representar o domínio por D, formado por todos os elementos de X, ou X é o primeiro termo do par ordenado, né? Esses pares ordenados pertencentes à relação. Então, se o domínio está em X, ó, e o X são os elementos de e A são os elementos de X, então o domínio está contido em A, certo? Nesse caso aqui, o domínio seria quem, professor? O domínio seria 0, 1 e 2. O domínio são os elementos do conjunto A, os elementos onde está partindo as flechas, né? Já a imagem de uma relação de A em B, né, que hoje eu vou representar a imagem por IM, são todos elementos de Y, certo? Então, X, domínio são os elementos de X, imagem são os elementos de Y. Esses pares ordenados também pertencentes à relação, então eu digo que a imagem está contida no conjunto B. Como é que fica isso na prática, professor? Temos aí uma atividade na página 16 do material de vocês, que diz o seguinte: dados os conjuntos A, formado pelos elementos A, B e C, e B, formado pelos elementos A, B e D, justifique oralmente quais conjuntos abaixo são relações de A em B. Olha só. Primeiro eu tenho AB, BB, CA. O A pode associar com o B no segundo? Pode. AB é uma associação possível. BB é uma associação possível? É, porque eu tenho B no primeiro e B no segundo. E CA, C no primeiro, A no segundo. A letra A é, sim, uma associação possível. Na letra B, AB, ok, BB, ok, e BC. BC. Note que o conjunto B não tem C. Então, a segunda é uma relação, é uma associação impossível. Na letra C, AB, já vi que é ok, BB e AD. AD, perfeito. A C é possível. E na letra D, eu tenho AB, BB e DB. Só que eu não tenho D no A. Então, também não é possível, certo? Fiz aí o cartesiano para mostrar. Fiz todas as associações possíveis, são 9, né? E aí eu mostrei o quê? Que só é possível, ó, AB, BB e CA. A letra A, ok. Eu não tenho de forma alguma BC aqui, ó. Por quê? Porque o conjunto B não tem C. A letra C, ok. E a letra D, eu não tenho DB aqui, ó. Eu não tenho DB. Por quê? Porque eu não tenho o elemento D no conjunto A, que é o conjunto de partida. Ok? Portanto, A e C. Ok, pessoal? Dados os conjuntos A formado pelos elementos menos 1, 0 e 4, e B formado por menos 2, 3 e 6, faça a representação da relação. A relação é quem, gente? Olha aqui a regra, ó. O produto de x e y tem que ser um número maior ou igual a 0. Lembrando que essa relação são todos os pares ordenados, x e y, que estão pertencentes ao produto cartesiano de A por B. A tem 3 elementos, B também tem 3 elementos. 3 vezes 3, 9. Vou ter 9 pares ordenados. Só que só vai servir aqueles cujo produto de x por y seja maior ou igual do que 0. E ele quer que você jogue isso no diagrama de Venn
e determine o domínio e a imagem. Já sei que o domínio são os elementos de quem? Do conjunto A, e a imagem os elementos do conjunto B. Distribuir aqui, gente, ó, os 9 pares ordenados, menos 1 com menos 2, menos 1 com 3, menos 1 com 6. Vou para o 0. 0 menos 2, 0, 3, 0, 6. 4 menos 2, 4, 3 e 4, 6. Está aqui todos eles. Só que só vai ser, está aqui a associação do diagrama de Venn, né? O menos 1, que é o elemento do conjunto A, associou a cada elemento do conjunto B. O 0 associou a cada elemento do conjunto B. E o 4 associou a cada elemento do conjunto B. Só que ele quer, dentre esses 9 aqui, pares, ele quer aqueles cujo produto seja maior ou igual a 0. Algo maior que 0 é algo positivo, né? Ou vai dar o produto de x por y, ou dá um número positivo, ou dá 0. Se eu multiplicar menos 1 por menos 2, dá o quê? Dá 2, não é? Menos com menos mais. 2 é maior que 0? Ok. Então, esse aqui já é um primeiro elemento da relação. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 é negativo. Não é maior que 0, é menor. Esse cara não entra na relação. Menos 1 vezes 6 dá menos 6. Não é maior que 0. Também está descartado. 0 vezes menos 2, todo número multiplicado por 0 é 0. 0 é igual a 0. Ok. Segundo par ordenado da nossa relação. 0 vezes 3 dá 0. Ok. 0 vezes 6, 0. Ok. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Deu negativo. Não está dentro da condição. 4 vezes 3, 12. 12 é positivo, é maior que 0. E 4 vezes 6, 24. Perfeito. Então, dentre esses 9, vão servir esses 6 aqui, cujo produto ou é maior que 0, positivo, ou é igual a 0. Fiz aqui, então, a associação em relação ao diagrama. Note que o menos 1 só associou agora ao menos 2, porque só serve esse produto aqui positivo, ok? O 0 associou com menos 2, 3 e 6 e o 4. Bom, e o domínio é a imagem, professor? Já vi que o domínio é o conjunto dos elementos de A. O domínio vai ser quem? Menos 1, 0 e 4. E quem é a imagem? Menos 2, 3 e 6. Ok? Domínio menos 1, 0 e 4. E a imagem menos 2, 3 e 6. Tudo bem, pessoal? Bom, introdução ao estudo das funções. Introdução. Eu coloquei aqui um exemplo, uma contextualização, para que a gente possa definir. Eu coloquei como exemplo o seguinte. Amanda, ciente dos benefícios do consumo de leite para a saúde, como, por exemplo, fortalecimento dos ossos, favorece a saúde dos dentes, melhora a tensão arterial, previne a obesidade, entre outros, né? Eu coloquei esses 4. E aí, por conta desses benefícios, a Amanda ela consome diariamente 1 litro de leite. Né? Consome 1 litro, derrama quanto, né? Aí, vamos lá. O preço da caixa de leite no mini preço supermercado é de R$ 2,50. Esse é o preço de uma caixa de leite. Professor, o que isso tem a ver com função? Então, olha só. Eu tenho aqui uma tabela envolvendo a quantidade de caixa de leite e o preço a pagar em real. Se uma caixa de leite é R$ 2,50, se ela compra uma caixa, ela vai pagar R$ 2,50. Se ela compra 2 caixas, ela vai pagar R$ 5,00. E assim sucessivamente. Se ela comprar X caixas, ela vai pagar R$ 2,50 vezes X. Professor, isso é função? Isso é uma relação. Isso é uma relação entre duas grandezas, quantidade e preço. Né? Relação entre duas grandezas. É possível notar que o valor a ser pago na compra de caixas de leite, em real, depende de quem? Da quantidade. Quanto mais caixas ela comprar, maior vai ser o valor pago. Né? Temos, então, as duas variáveis. O preço, que é a variável dependente, e a quantidade. Gente, quando eu falo de relação,
vai existir aí essa relação de dependência, preço e quantidade. O preço depende da quantidade ou a quantidade depende do preço? Ah, professor, o preço é que depende da quantidade. Então, o preço é a variável dependente. Sempre vai haver essa relação, variável dependente e variável independente. Isso aí, professor, é uma função? Jogando aqui no diagrama, no conjunto A, eu coloquei aqui quantidade, né? 1, 2 ou 3. E o preço? Uma quantidade ela paga R$ 2,50, 2 ela paga R$ 5,00 e 3 ela vai pagar R$ 7,50, certo? A quantidade, no caso, é quem? A variável independente e o preço, em real, é a variável, o quê? Dependente. Então, a função do nosso dia a dia. É um caso do nosso dia a dia, mas além desse, eu posso dizer o seguinte, ó, em uma viagem de carro, por exemplo, o tempo gasto para chegar ao destino depende da distância, né? Quanto mais distante, mais tempo eu vou levar. Temos duas variáveis e há sim uma relação de dependência. O número de litros de combustível utilizado é função do número de quilômetros rodados. Quanto mais eu percorrer, mais eu vou precisar de litros de combustível. Se pensarmos em um objeto em movimento, o espaço percorrido por ele é função do tempo. Ok, gente? Então, nós estamos aqui introduzindo o quê? Que uma função nada mais é do que uma relação onde existe uma dependência de uma grandeza em relação à outra. Ok, pessoal? Por hoje ficamos aqui. Voltamos na nossa próxima aula com exemplos e exercícios. Ok? Abraço.